Excelência. Divergência. Deram provimento. Julgaram parcialmente procedente o pedido. Declara voto parcialmente vencido Sua Excelência o desembargador Torres de Carvalho. Esse é o resultado do julgamento por maioria de votos. Próximo é o número 59 de ordem, é uma ação direta de inconstitucionalidade, é uma preferência simples. Esse aqui é a sustentação? Tá ok. Então eu convido o doutor Tony Luiz Ramos, pelo prefeito do município de Tupã, a assumir a tribuna. Número 59 de ordem, que é relator desembargador Ferreira Rodrigues. Doutor Tony Luiz, boa tarde. O senhor está com a palavra para o prazo legal. Uma boa tarde, minha saudação aos excelentíssimos senhores desembargadores, ao membro do Ministério Público, também aos nobres colegas advogados, aos cidadãos presentes. Na verdade, quando me foi proposto fazer a sustentação oral pela diretoria jurídica do município, ao analisar a jurisprudência desse órgão especial a respeito da criação de cargos comissionados nos municípios paulistas, alguns colegas entenderam que, como a jurisprudência já estava firmada, né, o objetivo da sustentação teria pouca relevância. Mas, na verdade, eu venho a Vossas Excelências dizer que o caso específico que trata da declaração de inconstitucionalidade de uma lei do município de Tupã, que criou 14 cargos comissionados, no caso específico deste município, temos um fator que diferencia dos demais casos que foram julgados por esse órgão especial. À época da criação da lei, eram 14 cargos comissionados no total do município para 2.600 servidores efetivos. Então, eu trago à atenção esse fator, que pela média dos municípios brasileiros, é uma informação que consta dos autos, o número, a proporção de cargos comissionados para cargos efetivos em inúmeros municípios, nas capitais e em outros municípios pelo país, e que mostra que a média nos municípios é de um cargo comissionado para cada 20 servidores efetivos, o que traria uma relativa o suprimento da necessidade dessa participação do setor privado, da sociedade, que traz aquele conhecimento técnico, aquele conhecimento adquirido na gestão privada para o setor público, mas que também traz a própria posição do gestor. O prefeito é eleito, tem um programa de governo, e para implementar esse programa de governo, às vezes há resistência corporativa do próprio serviço público. Eu sou servidor público, sou concursado, defensor, logicamente, da moralidade que traz o acesso ao cargo público através do processo de seleção, mas, obviamente, nós não podemos desconsiderar a necessidade de que o gestor tenha pessoas na administração que possam levar a efeito o cumprimento do seu programa de governo. E há medidas que são, inclusive, impopulares para a classe dos servidores públicos, e o gestor, com 14 cargos comissionados para 2.600 servidores efetivos, vê uma enorme dificuldade, porque nós temos aí uma proporção, talvez, de 1 para 200. O que, imagine-se os senhores, que muitos já foram diretores de foro e passaram numa comarca, numa circunscrição judiciária com 200 servidores e terem apenas à disposição um servidor comissionado para 200 servidores efetivos. Então, nós pensamos que o município, hoje, ele abrange uma gama de serviços, os constituintes, em especial os constituintes paulistas, advogaram na Constituição de 88 por uma ampliação do papel do município como ente federativo, né? Na participação na distribuição da escala federativa, o município foi alçado aí uma posição de maior abrangência do que tinha nas constituições anteriores. Então,
uma Secretaria de Obras, uma Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Saúde. Imaginem os senhores a dificuldade do gestor que teria ali um servidor comissionado para cada 200 efetivos. Eu vejo, inclusive, a dificuldade que há em preencher, às vezes, as próprias funções gratificadas, porque há funções de confiança ocupadas por servidores efetivos, em que o servidor vai necessariamente precisar se dispor com outros colegas, e às vezes essas funções gratificadas elas ficam sem ser ocupadas, não diria por um aspecto de corporativismo, mas pela própria natureza humana, de não se querer a confrontação. Então, eu vim trazer a Vossas Excelências essa nota específica. Eu vejo que nos julgamentos não está importando muito a descrição do cargo. A descrição dos cargos aqui, nessa lei que hoje se propõe que seja declarada inconstitucional, a descrição dos cargos ela atende ao critério de direção, chefia e assessoramento. São tarefas que exigem a fidúcia, exigem a confiança, mas nos julgados da Corte, que, diga-se de passagem, essa Corte tem exercido um papel moralizador nos municípios paulistas, não se tem dúvida a respeito disso, mas pode que o remédio, a medicina, pela dose, também esteja causando o seu mal. E eu digo isso por quê? Porque essa restrição a cargos comissionados que no passado podiam ser de apaniguados políticos e apadrinhados, nesse momento ela está asfixiando a gestão da administração pública, porque vão ser extintos os únicos cargos comissionados que estavam restando naquele momento da edição da lei, e tornando com que os serviços públicos no município de Tupã tenham inúmeras dificuldades de seguir em frente, com que os programas do gestor dificilmente tenham a chance de ser implementados como deveriam. Eu vejo que há fundamento jurídico para fazer essa diferenciação, em especial nos termos do recurso especial 1.041.210 de São Paulo, que teve como relator o ministro Dias Toffoli, em que o Supremo Tribunal Federal julgou no seguinte sentido: o número de cargos comissionados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar. A decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, é clara: o número de cargos comissionados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos. A proporção de 14 para 2.600, entendo, excelências, que não supre a necessidade do serviço público no município de Tupã. Entendo que os julgamentos moralizadores dessa Corte estão mantendo somente os cargos que estão bem próximos aos secretários municipais, vê-se que nos julgamentos não se importa muito com a descrição da atribuição da função, mas com a proximidade que há com secretários, mantendo-se cargos que, em geral, são os de subsecretário, secretário adjunto, mantendo-se, no mais das vezes, 1 ou 2 cargos comissionados por secretaria, o que, na prática, como já fizemos a comparação, imagine-se um foro com 200 servidores e apenas um assessor comissionado, a dificuldade que teria em se gerir o aparato judiciário dessa forma. Então, eu entendo, excelências, que Vossas Excelências terão, sim, a sensibilidade de analisar esse caso em específico, em especial pelo critério da proporcionalidade, um comissionado para cada 200 efetivos, quando a média nacional é de 1 para cada 20, o que é um número razoável, entendemos, No caso de Tupã, em vez de extinguir esses cargos poucos, esses 14, teriam que ser criados aí mais 100 ou 150 cargos para se chegar próximo à média nacional. Então, entende-se que o caráter moralizador dos julgamentos que extinguem, que declaram inconstitucionais leis que criam cargos comissionados sem as características constitucionais é válido, mas, porém, entendemos que é necessário que o gestor possa ter pessoas da sua confiança, da sua fidúcia, hoje todos com capacidade técnica, porque o Ministério Público, em várias ADIs, também
tem mostrado que existe curso superior, qualificação, então já não é mais a época em que pessoas sem qualquer qualificação poderiam assumir essas funções de alta importância para o serviço público. E o nosso pleito é de que a ação direta de inconstitucionalidade seja tida por improcedente, em especial considerando-se essa diferenciação, já que a descrição dos cargos atende plenamente ao critério constitucional de direção, chefia e assessoramento, que se guarde um respeito ao critério da proporcionalidade que deve existir entre o número de comissionados e o número de servidores efetivos. É o nosso pleito que esperamos seja atendido, pelo qual nós agradecemos muitíssimo a atenção de Vossa Excelência. Doutor, nós aqui agradecemos, muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator, desembargador Ferreira Rodrigues. Não? Sem problema. Senhor presidente, com todo o respeito aqui, eu vou ler só a ementa, que já é suficientemente esclarecedora. Eu mandei cópia para todos. E só queria, de início, já esclarecer que não se trata de discussão sobre proporcionalidade de cargos em comissão. Não é isso, é que eles não guardam característica de cargo de comissão. Eu estou dizendo aqui o seguinte, na ementa: ação direta de inconstitucionalidade, questionamento de validade de cargos comissionados de diretor adjunto de planejamento, diretor adjunto de controle administrativo, diretor adjunto de administração em saúde, diretor adjunto de análise em saúde e assessor da saúde, previstos no anexo 1 da Lei Complementar 376 de 2019 do município de Tupã. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos 2 e 5º da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento: cargos impugnados cujas atribuições não correspondem. Isso é que importa, é isso que se discute aqui, não é proporcionalidade de cargo. Reconhecimento: cargos impugnados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para o seu adequado desempenho relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. No caso, tanto os diretores adjuntos como o assessor de saúde são subordinados aos respectivos secretários municipais e ocupam posição de mero apoio, sem autonomia nenhuma para tomada de decisões, ou seja, suas atribuições não envolvem planejamento de ações com amplo espectro de discricionalidade e tomada de decisões políticas, expressão adotada pelo Procurador-Geral da República e incorporada no voto do relator do recurso extraordinário 1.041.210 ao tema 1010, para indicar o verdadeiro significado e abrangência dos cargos de direção, chefia e assessoramento. É importante considerar, sob esse aspecto, que a simples denominação de cargos públicos como sendo de direção, chefia ou assessoramento, assim como a mera alusão à relação de confiança ou vinculação política e necessidade de obediência ao plano de governo, em termos genéricos e incompatíveis com a natureza da ocupação, não justificam a dispensa do concurso público, considerando que a criação de cargo em comissão em moldes artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional de recurso. Eu cito aqui Eli Lopes Meirelles, como tem citado em todos os julgados. Este não tem nenhuma característica diferente do que temos julgado a exaustão nesse órgão aqui, e sempre com julgamentos no sentido da procedência e com modulação. Eu estou, então, julgando procedente
a ação para declarar a inconstitucionalidade dos cargos comissionados de diretor adjunto de planejamento, diretor adjunto de controle administrativo, diretor adjunto de administração em saúde, diretor adjunto de análise em saúde e assessor da saúde, previstos no anexo 1 da Lei Complementar 376 de 2019 do município de Tupã, com modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo prazo de 120 dias a partir da data deste julgamento, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868 de 1999. É como julgo, senhor presidente. Desembargador relator, julga procedente o pedido com modulação. A matéria está em discussão. Com a palavra, Sua Excelência, o doutor de Carvalho. Senhor presidente, cumprimento o doutor Frederico pela sustentação. E eu, como tenho dito outras vezes, eu sou sensível às alegações trazidas por ele. O tribunal tem sido, eu acho, rigoroso em excesso com essas questões. Desse movimento meritório que o órgão especial tem feito de eliminar o abuso, nós estamos eliminando também o que não é abuso, ou, digamos assim, numa frase comum, numa frase que o povo fala por aí, estamos jogando a criança fora com a água suja do banho. Agora, o que nós temos aqui? Prefeituras, elas têm uma estrutura de administração, uma estrutura administrativa como qualquer outro órgão. O tribunal tem, o Estado tem, as empresas têm, e assim por diante. E essa estrutura se estabelece em níveis de complexidade, em níveis de divisão de trabalho. A cada agrupamento de uma série de servidores corresponde a algum tipo de coordenação, chefia, direção. O que nós temos aqui, que foi bem explicado pelo Dr. Frederico? Nós temos os secretários municipais, que ninguém discute que possam ser livremente nomeados pelo prefeito, e os secretários têm um funcionário que ele nomeia, seria um assessor de confiança dele. São 14 funcionários numa prefeitura de mais de 2.000 funcionários. Eu não vejo aqui como utilizar essa ideia do abuso, nem pela quantidade de cargos comissionados que nós temos visto em tantas prefeituras, e nem pelo nível de atuação desses servidores que atuam diretamente com os secretários. Agora, essa leitura que eu acho de um rigor muito grande com relação às atribuições, acaba criando uma camisa de força para toda e qualquer administração de qualquer nível, quando a leitura devia ser outra. Nós não admitimos, por exemplo, corretamente cargos em comissão, livre provimento, nos níveis inferiores da administração, mas o tribunal precisaria ser um pouco mais flexível com os níveis superiores da administração. É natural que o secretário tenha alguém de confiança dele, até porque as gestões mudam, e mudam as prioridades, e mudam também as lealdades do pessoal. O que nós temos aqui são diretores de vários tipos, assessor de saúde, assim por diante, que trabalham diretamente com os secretários. Não dou tanta importância a essa leitura restritiva e muito estrita que é feita das atribuições. É natural que esses cargos que trabalham diretamente com os secretários exerçam uma função de confiança, de comando, substituindo o secretário quando é o caso, de forma que eu não vejo aqui problema nenhum. Tenho acompanhado o rigor do tribunal em derrubar os cargos em comissão, mas aqui não vejo razão para isso. Mas ainda como uma postura, digamos, alternativa, que eu até sugiro ao relator, ao menos para que se pense nisso, que esse órgão especial pense nisso, o próprio voto do relator menciona uma decisão do Supremo Tribunal. As chefias secundárias, entretanto, porque submetidas a superiores, não demandam esta especial confiança e podem ser providas por servidores concursados,
agraciados em razão da maior responsabilidade como função gratificada. Se o tribunal entende, por exemplo, que essas funções não permitem a livre nomeação, que permita, pelo menos numa interpretação conforme, que eles sejam preenchidos por servidores do quadro. O que nós não podemos, eu acho, é aqui derrubar a existência das diretorias. Nós estamos confundindo o cargo com a forma de provimento. E o problema do tribunal não é o cargo. A prefeitura pode ter quantas diretorias quiser, ou chefias, ou coordenadorias. O problema da Constituição Federal é a forma de provimento. Agora, o que nós fazemos com essa inconstitucionalidade do cargo, porque é o termo que nós temos utilizado, é praticamente impedir que as prefeituras, as administrações, montem a sua estrutura administrativa da forma que queiram. Se o problema nosso é o provimento, e esse é o teor, essa é a base daquela decisão do Supremo tão citada, nós deveríamos utilizar também essa alternativa que o próprio Supremo nos dá, de que sejam providos por servidores concursados, focando, então, a atenção do tribunal, não tanto nas atribuições, nessa leitura de linha a linha que nós fazemos, mas simplesmente na forma de provimento. São diretores, braço direito dos secretários. Se o tribunal entende que mesmo assim não podem ser providos por gente de fora, que permita que sejam providos por gente de dentro. O que nós temos feito, inclusive, em equiparar o mesmo rigor dos cargos em comissão para as funções de confiança, é impedir que haja qualquer um deles, porque a prefeitura, voltando com uma nova lei, transformando esses mesmos cargos em funções gratificadas, como sugere, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, há uma chance grande do tribunal derrubar de novo, porque a leitura que faz é a mesma e parte de um princípio de que esses cargos não podem exercer função técnica ou burocrática nenhuma, que são atividades próprias, naturais, inerentes ao serviço público. Então, senhor presidente, eu aqui estou divergindo do relator para julgar ação improcedente. E o que eu sugeriria, não que se adote neste momento, mas que apenas o órgão especial meditasse, porque nós temos admitido isso nos casos da Guarda Municipal, em alguns outros cargos, talvez tenhamos um desse hoje, inclusive, é que então se dê interpretação conforme, permitindo que sejam providos por servidores do quadro. Esse é o voto, senhor presidente. O doutor de Carvalho diverge, julgando improcedente o pedido. Da matéria está em discussão. Eu vou colher os votos. Com todas as vênias, eu acompanho o desembargador relator. Com o voto de Sua Excelência, senhor vice-presidente. Data vênia com o relator, senhor presidente. Relator. Com o voto de Sua Excelência, o corregedor-geral. Com o relator, data vênia, senhor presidente. Com o relator. Com o voto de Sua Excelência, desembargador decano. Com o relator. Com o relator. Desembargador Damião Kogan. O relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Moacir Pérez. Também acompanho o relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Evaristo dos Santos. Relator. Relator. Desembargador Francisco Casconi. Também com o relator, senhor. Relator. Desembargador Ademir Benedito. Igualmente, presidente, com o relator. Relator. Desembargador Campos Melo. Data vênia com o relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com o relator. Relator. Desembargador Matheus Fontes. Também voto com o relator. Relator. Desembargador Haroldo Viotti. Com o relator, senhor presidente. Relator. Desembargadora Cristina Zucchi. Relator. Desembargador Jacó Valente. Com o Relator. Desembargador James Ciano. Com o relator, presidente. Relator. Desembargador Costabile Solimene. Relator. Relator. Desembargadora Luciana Bresciani.
Senhor presidente, eu cumprimento o nobre procurador pela sustentação oral, os relevantes argumentos apresentados, e não obstante a relevância dos argumentos apresentados pelo desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, considerando, diferentemente do posto em sustentação, a generalidade das atribuições, em sua maioria, não obstante o número pequeno de cargos, cargos comissionados em relação aos cargos gerais do município, acaba restando para nós presumir essa função efetivamente de chefia, o que me parece não possa ser feito. Então, na esteira dos precedentes do colendo órgão especial, eu acompanho o voto do eminente desembargador relator. Relator. Desembargador Elcio Trujillo. Com o relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Luiz Fernando Nish. Com o relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Décio Notarangelo. Com o relator, senhor presidente.